Estamos de volta, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o juiz Herval Sampaio, que é presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, doutor Herval. Boa tarde, prazer enorme, Daniela. Está na primeira vez aqui no Gazeta Notícias. Na realidade, eu tenho muito orgulho de vir à TV Gazeta RN, onde já temos parceria de apresentação de vários programas que a gente já fez e sempre é exibido aqui na Gazeta Verdade, RN. já conhece bem, Verdade, né, a Gazeta. Estou ambientado aqui. Já está bem encaminhado. Doutor Herval, vamos começar com assuntos nacionais, né? A gente sempre tem essa curiosidade em saber como é que os magistrados estão atuando ou analisando questões tão importantes para o brasileiro neste momento. E a gente tem dois assuntos que eu acho importantes tratar, que seria, em primeiro lugar, o pacote de medidas que foi anunciado, apresentado, na verdade, já pelo ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. Existem alguns pontos que são, o pessoal critica, não é? Como é que o senhor, como presidente da AMARNE, e não sei se o senhor tem conhecimento do movimento dos magistrados, como é que os magistrados do Rio Grande do Norte estão vendo o pacote de Sérgio Moro? Veja, é um tema muito importante, nós precisamos enfrentar. Foi uma bandeira muito clara trazida pelo governo, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, que o ministro Sérgio Moro, de modo muito claro, de modo muito transparente, republicano, eu penso que ele tratou bem, ele foi conversar com a sociedade, ele realmente ouviu. Claro que, evidentemente, esse projeto não vai resolver o problema da bandidagem, o problema, inclusive, das organizações criminosas, o problema, vamos dizer, o âmago do problema. Por quê? Porque lei não resolve por si só nada. Nós não podemos achar que colocar as coisas na Constituição, criar leis por si sós, vão resolver o problema. Ele foi muito claro, ele disse isso, inclusive ele só teve um mês para trabalhar esse projeto. Claro que tem críticas, ele mesmo achou interessante, eu quero dizer que foi muito importante essa abertura que ele deu de trazer o projeto. Logo após, ele modificou o projeto, ouviu inclusive algumas críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, ouviu crítica dos parlamentares, se colocou à disposição, não só com a imprensa, com a sociedade, mas de ir também ao Congresso. Isso é muito importante. E o que eu deixo muito claro, e penso que a magistratura, de um modo geral, eu não posso necessariamente exprimir, nem muito menos, o sentimento 100% de toda a magistratura potiguar e brasileira, porque existe divergência sim, existem colegas juízes que não gostam não só da atuação do juiz Sérgio Moro enquanto juiz, e nem muito menos da atuação dele como ministro. Eu não posso negar isso. Pelo contrário, eu tenho que externar isso. Agora, esse sentimento de não ter gostado da atuação do juiz Sérgio Moro e hoje do ministro Sérgio Moro, eu garanto para você, é um sentimento minoritário. A maioria da magistratura não só o apoiou quando ele resolveu dar esse passo que não é fácil, abandonar toda uma carreira. E justamente a magistratura achou interessante, porque é um espaço que a gente pensa que ele, por ter conhecimento dos problemas que afligem a magistratura, poderá indiscutivelmente, não é? Vamos dizer, de alguma maneira, melhorar esses problemas. Representar. E a gente tem essa esperança, pode ser que a gente não consiga. E com relação ao projeto, ele toca em um problema que é muito, vamos dizer, sensível a toda a sociedade brasileira. Eu acho que o amigo e amiga de casa que nos assiste sabe disso, que é a questão, muitas vezes, de uma pessoa ser condenada a 30 anos ou várias condenações unificando para 30 anos e ficar na cadeia somente 6, 7 anos. Ou, por exemplo, alguém sair condenado, réu confesso, de um tribunal do júri, inclusive um tribunal bem diferente, porque a própria população, né, é o próprio povo que julga efetivamente, e logo após a sessão do tribunal sai solto. Então, esse tipo de coisa... Não, a prisão de segunda instância é outro problema. É a questão do júri, dos tribunais do júri, que existem casos rumorosos aqui de réus que confessam, tá? E simplesmente saem solto da sessão, tá?
eu não diria, e o problema da condenação em segunda instância, eu não quero nem trazer, porque o Supremo Tribunal Federal vai reapreciar o tema, mas todo mundo sabe o meu pensamento, eu já estendei desde o momento que sou extremamente favorável a essa possibilidade, tá? O STF agiu muito bem nessa questão. Eu tenho até um texto na internet para quem quiser analisar. Há muito tempo essa discussão eu trouxe. Na primeira decisão, o STF golpeou a Constituição. Existe um duplo grau de jurisdição ilimitado, esse sentido de recorrer necessariamente ilimitado, está lá, eu não quero adentrar. Mas esse sentimento, para eu finalizar essa primeira parte, de endurecimento das penas, que no meu entender não viola o princípio da individualização das penas, princípio constitucional. Esse sentimento da gente ter essa impunidade deixada de lado, essa maior organização das próprias estruturas, vamos dizer, de investigação, de modo indiscutível, até a linha da consensualização com o próprio processo, ou seja, do réu admitir a culpa e haver a pena direto sendo aplicada para ele. Eu acho que são alterações interessantes que vão de encontro ao que a população quer e, de um modo geral, eu acho que esses temas vão ser bem acolhidos pelo Congresso Nacional e, ao final, boa parte do que está nesse pacote anticrime vai passar. Não vai surtir efeito de imediato, porque como, inclusive, o próprio ministro foi claro, depende de medidas executivas, medidas administrativas, que ele também tem tomado. Mas que é óbvio que essas medidas não podem aparecer em 30 dias, que foi quando ele apresentou o projeto, e que isso é um encadeamento de novas atitudes para que a população, o amiga de casa, veja, vamos dizer, de um modo geral, uma menor complacência, um rigor maior com a bandidagem, trazendo segurança pública, que é algo que nós almejamos demais. Doutor Herval, existe uma crítica em relação à questão de que o Executivo, nesse caso, estaria legislando o que seria o caso de o Congresso Nacional fazer, né? Ou seja, o ministro não poderia chegar com esse pacote, isso teria que vir do Congresso Nacional. O senhor concorda com isso? Olha, isso é muito relativo, tá? Eu jogo muito aberto no que falo, acho que talvez seja um defeito ou virtude minha, eu sou transparente, eu sou muito de dizer o que penso. Eu acho que há muito tempo o Congresso Nacional, de um modo geral, e os parlamentares estaduais e municipais, eles mesmos deixam os seus espaços para que o Executivo se acomode e muitas vezes faça legislações que deveria ter sido feito pelo Parlamento. Isso é um problema crônico, tá, do Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro deixa esses espaços para que o Executivo ocupe esses espaços. Ocupe não só com medidas provisórias a nível federal, mas com projetos de lei mais densos como esse. E, evidentemente, sempre vem essa discussão. Eu penso que não. Eu penso que cabe ao parlamento cada vez mais ocupar esse espaço e ver, peraí, os projetos de lei originariamente devem ser nossos, então nós vamos trabalhar para isso. Vamos, evidentemente, melhorar essa atuação legiferante. E quando o Executivo enviar, cabe, evidentemente, nesses projetos que têm iniciativa constitucional, e esse o tem, para que o Legislativo também faça o seu trabalho. O Legislativo não é porque a iniciativa foi do Executivo que ele não possa, evidentemente, nesse trabalho específico, ele tem um grande campo, vamos dizer, de abertura para melhorar esse texto, para sugerir, para tirar. Eu acho que é uma discussão de só menos importância. Temos que andar unidos. O Brasil precisa, evidentemente, no combate à segurança, no combate à violência, realmente fazer com que a bandidagem, principalmente os criminosos de colarinho branco, os famosos criminosos de colarinho branco, os famosos desviadores de dinheiro público, que para mim são assassinos, né? Porque quem desvia dinheiro público é, na prática, assassino. A quantidade de vidas que ali são, evidentemente, exterminadas por esse desvio, a gente precisa endurecer tudo isso. E eu acho que nós temos que estar unidos, Executivo, Legislativo e Judiciário, nessa temática. Então, eu não consigo conceber
vamos dizer assim, mais ou menos, eu não consigo conceber pertinência prática nessa crítica em específico. Inclusive, essa questão do Congresso demorar a legislar, chegou ao STF a questão da criminalização da homofobia. Pois é, né? Você viu aí. Isso. O né? senhor acredita, o senhor concorda que o STF dê uma decisão a respeito disso? Olha, o STF ainda é mais complicado. Se o problema, quando passa para o Executivo, já complica, porque eu entendo que, me perdoe a expressão, mas para que o amigo e amiga de casa entenda, eu vou falar isso, cada macaco no seu galho, ou cada um no seu quadrado, a linha é essa, todos os poderes exercem todas as funções, é o que a gente chama, né, o poder é uno e existem funções típicas e atípicas. Então, as funções, de um modo geral, eles são exercidas por todos os poderes, mas vamos ser francos, a função típica do legislativo é legislar. Quando ele não legisla, tanto o executivo acaba, não é, vamos dizer assim, se arvorando nesse espaço dado, quanto o STF. E o STF, ele tem uma particularidade, porque ele tem remédios constitucionais, não é, ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal, onde o STF, por ser o guardião da Constituição, ele tem que dar resposta à população. Então ele não pode se negar a apreciar esse tema. E muitas vezes, como o tema não tem tratamento nenhum, ou o que a gente chama tecnicamente de caráter jurídico, ele é obrigado a dar uma resposta. Mas eu, particularmente, sempre tenho a ideia de que o STF deve ter uma autocontenção nesse tema, o que a gente chama, né, de autocontenção. Ele deve se preocupar em não ser um legislador positivo, porque, como disse até num texto que ganhou repercussão nacional, né, o Poder Judiciário, ele nunca deve se preocupar, Daniela, em ser o protagonista da democracia, de ser, evidentemente, essa pessoa que está decidindo tudo, resolvendo tudo. Não. O Poder Judiciário, ele foi concebido e toda a sua estrutura, vamos dizer, da sua parte mais básica, do alicerce do primeiro grau, às suas cortes superiores, para ser o guardião da democracia. Então, quando a gente tem essa menção e essa visão de que o juiz evidentemente, quem exerce esse cargo e representa o Estado juiz, ele não tem, nem ele, nem juiz, nem desembargador, nem ministros, eles não têm vontade próprias. As vontades são aquelas externadas por quem tem legitimamente esse poder. E quem tem é o povo. E o povo, evidentemente, o faz pelos atos normativos. E aí sim, guardar a democracia, fazer valer o que está na Constituição das leis, é o papel principal do Judiciário. Doutor Herval, mudando um pouco de assunto, mas ainda entrando na questão nacional, né? Estão pedindo para encerrar, mas eu vou fazer só mais uma perguntinha, que seria sobre a reforma da Previdência, não é? O que eu gostaria de saber como é que a Amarne está vendo a reforma proposta pelo governo Bolsonaro. Pois é, não deu nem para a gente tocar nos assuntos locais, né? Falar com o nosso diretor aqui para ele aumentar o tempo, pelo menos dessa entrevista, quando eu vier, né? Estou brincando, eu sei que tem todo um protocolo, mas tinha temas locais interessantes para a gente falar. Tem que voltar, como, por exemplo, né? Eu vou responder a questão da reforma da Previdência, faço questão, mas, por exemplo, né, o pessoal tem criticado tanto o Poder Judiciário, né, ter feito críticas, e eu até entendo e compreendo, eu acho que faz parte, bora criticar sim, eu não gosto de distorção de fatos, eu não gosto de realmente você querer levar um poder e algumas autoridades, ou alguns exercentes de cargo público, a execução pública, inventando os fatos e, evidentemente, não é, sem a realidade do que acontece. Eu queria só destacar, não é, que o Poder Judiciário tem colaborado, sempre colaborou e vai colaborar muito mais com o Estado nessa crise, né? Não só reduzindo os duodécimos, mas como participando ativamente desse momento dificílimo que a gente tem, inclusive já fazendo o link com a pergunta que você me traz. Não é à toa que não só o Estado do Rio Grande do Norte, que é um Estado que está realmente muito complicado, eu diria que ele está, se ele não está falido, ele está na beira realmente de falir, a semelhança do que está o Rio Grande do Sul, do que teve o Rio de Janeiro, que conseguiu aí se adequar vamos dizer, ao processo de acomodação, de ajuda a nível federal, que sequer a gente tem nem condições, segundo o secretário de Planejamento, ele foi muito claro, ele está querendo ampliar esse pacote de ajuda.
E aí tudo passa, por exemplo, pelo déficit previdenciário. Então, falar de uma reforma da Previdência a nível nacional, a gente tem que passar pela situação do Estado do Rio Grande do Norte aqui, onde nós temos um déficit previdenciário de 135 milhões. Então, é indiscutível esse sentimento de que nós precisamos reformar. Mas que reforma, Daniela? Aí é que eu chamo a atenção, com todo o respeito que eu tenho a essa proposta que está aí, e que eu vou, inclusive, dialogar. Eu vou dialogar não só com o governo federal, eu vou dialogar com os deputados e com os senadores, não só os potiguaras, mas de todo o Brasil. É uma reforma que vai só nas costas dos trabalhadores, porque é muito fácil você pegar um devedor, como, por exemplo, o juiz. Eu não estou aqui achando que o juiz não deve entrar nessa reforma, não. Ele deve entrar sim. O militar deve entrar. Sim. Todos verdadeiramente devem entrar. Essa parte da campanha do governo federal, eu concordo. Todos. Todos, inclusive, na medida de sua proporção. Agora, querer passar essa ideia de que quem ganha mais deve contribuir mais e que por esse raciocínio, diminuindo, aumentando a idade mínima, aumentando o valor da contribuição, podendo a gente chegar, a gente que eu digo servidores públicos e também o da iniciativa privada, a mais de 45%. Como é que você vai admitir que você trabalha e bota 45% do que você ganha para o poder público em termos de tributação? Então nós temos que, por exemplo, ir atrás, também trazer para essa reforma, dos verdadeiros privilegiados e devedores da Previdência. Segundo os relatos, inclusive são números indiscutíveis e que não tem se dá transparência, nós temos 450 bilhões de dinheiro de devedores da Previdência. Precisamos saber esses que se chama de reposicionamentos orçamentários. Ou o termo agora eu me esqueci, onde você tira 600 e poucos milhões, como o atual governo Bolsonaro tirou, da Seguridade da Saúde e tirou dessa rubrica orçamentária e colocou em outras rubricas. Então, poxa, esse déficit, como é esse déficit? Como é que nós vamos ajudar? No estado do Rio Grande do Norte eu sei que ele existe. Vai ter que vir de cima para baixo. Nós queremos contribuir, mas nós queremos mais transferências, nós queremos, evidentemente, que todos participem. Então, eu penso que é um tema importantíssimo, nós não podemos fugir a esse debate. Agora mesmo, eu achei que o presidente, para encerrar, Rodrigo Maia, foi muito bem quando ele disse, espera aí, eu só vou montar a CCJ, só vou indicar, realmente colocar o projeto, mandar, quando eu souber a reforma que vem para os militares. Porque com todo o respeito que eu tenho aos militares, do mesmo jeito que os juízes, do mesmo jeito que todas as categorias, porque realmente se a gente vai reformar, mudar, todos têm que participar, inclusive esses devedores aí, milionários da Previdência Social. Principalmente, não é, doutor Evaldo? Com certeza. O senhor tocou no assunto, a gente ganhou mais um tempinho, o seu pedido foi atendido. Foi mesmo, rapaz, estamos com sorte aqui. Então, o senhor tocou no assunto importante que é a crise financeira do nosso Estado. E eu tenho visto que o senhor participa muito dessas discussões, né, doutor Isso, Evaldo? verdade. Como é que a Associação dos Magistrados está contribuindo para tentar tirar o Rio Grande do Norte do buraco? Não só a associação, me orgulho muito como presidente, eu tenho colocado a associação, a magistratura não é indiferente a essa crise, pelo contrário, a magistratura tem contribuído no que é possível, claro que ela tem limites. Quais são os limites da magistratura? A própria Constituição, as leis limitam, e eu digo nas decisões judiciais, e eu evidentemente sou um agente político, estando representando todos os magistrados. E além dessa representação política pela associação, eu fui indicado e me orgulho muito pelo então presidente do Tribunal Desembargador Expedito Ferreira e o atual presidente João Rebouças, e participa ativamente do que a gente chama de Comissão dos Poderes. Estamos esperando, inclusive, a sua formalização. A governadora Fátima, quando se encontrou a última vez comigo... O senhor representa o TJ. Representa o TJ, não é? A gente tem, vamos dizer, se colocado ao lado do governo sensível com a ideia de que a crise realmente é do Estado. Evidentemente demonstrando à governadora e à sociedade que a gente tem feito a nossa parte, porque nós não contribuímos de modo algum para essa crise. O nosso orçamento, nós inclusive temos condições de demonstrar isso tranquilamente. Vamos cortar aqui mais gastos para entrar, inclusive nessa linha, vamos dizer, geral que o governo está, porque pensamos que podemos ainda melhorar. Mas nós, do nosso orçamento constitucional, a gente deixou de receber em 2017, 2018 quase 300 milhões, ou seja,
seja, de serviços jurisdicionais que poderiam e que precisam ser melhor estruturados, o parque, inclusive, informático nosso, novos servidores, novos juízes, comarcas que precisam de novos fóruns, que nós não podemos fazer, porque realmente contribuímos já com o então governo Robson Faria, e agora reduzimos mês a mês 8,5 milhões no cálculo final, inclusive os ajustes, os acordos que a gente tinha no Supremo Tribunal Federal, tudo isso no repasse do 10º. Estamos, evidentemente, ao lado do governo nessa crise e queremos contribuir ainda mais. Por isso que nos colocamos à disposição. Mas não podemos, por outro lado, sermos culpados diretamente por uma crise que, se o Poder Judiciário em um ou outro decisão, elemento que ninguém pode nem aferir, possa ter se equivocado, isso eu poderia até admitir, se alguém me trouxesse dados, mas por uma situação que a atual governadora, como o governo anterior, não podem ser culpados, porque é um desgoverno, de um modo geral, de pelo menos 30 anos, uma despreocupação fiscal e administrativa grande, uma irresponsabilidade, de um modo geral, muito grande, que agora está aí. O Estado numa situação terrível, com 4 meses, a governadora tentando correr, inclusive a gente se solidariza a ela, esse estilo dela, um estilo realmente de austeridade que ela está buscando, o pessoal tem brincado com ela, eu tenho até me solidarizado, eu vou brincar, dito que a crise é tão grande que a governadora está comendo pipoca-bocos, né? Na realidade, eu vou defender a governadora, porque eu também sou fã da pipoca-bocos, né? E ela realmente não está, não estou vendo propaganda dessas pipocas de um modo geral, mas o que a gente tem a dizer dentro desse contexto é que realmente o governo tem se mostrado, vamos dizer, equilibrado e cônscio de que realmente o desafio para colocar, primeiro, a folha salarial em dia é muito grande. Eu mesmo agora, antes de estar aqui, uma reunião de quase 3 horas com os nossos pensionistas que não receberam, por exemplo, o 13º de 2017, que estão atrasados novembro, dezembro e o 13º de 2018. Então, vejam, é um momento muito difícil. E se a gente não tiver unido, executivo, judiciário, legislativo e os demais poderes engajados, cada um respeitando, evidentemente, a sua atribuição constitucional, mas, ao mesmo lado, ligados, que é um Estado só e que a gente precisa, inclusive, sensibilizar o governo federal, que precisamos de ajuda, precisamos equilibrar as contas, precisamos de uma reforma da Previdência, precisamos de uma reforma administrativa, agora precisamos de tudo isso que não tenha seletividade. A governadora, inclusive, junto com o vice-governador Antenu, que é procurador, tem procurado, inclusive, não só os devedores previdenciários, mas os devedores de um modo geral. Mas talvez a saída não seja só essa. A gente precisa enfrentar essa crise de modo mais agudo. Mas eu tenho certeza que a governadora, ela demonstrou, já demonstrou ao povo que realmente está preocupado e deve ter aí outras soluções para que a gente possa junto enfrentar, que realmente é uma crise sem precedente e sem perspectiva. O senhor, então, vê de forma positiva esses primeiros gestos da governadora Fátima Bezerra? Vejo. Eu poderia, uma crítica, outra pontual, mas eu penso que não é momento de nós estarmos juntos. Acho que, de um modo geral, precisamos de medidas mais agressivas, principalmente administrativamente falando. Ela tem um problema político que a gente tem que entender. Ela é do sindicato, ela gosta de construir as decisões com os sindicatos, né? Eu mesmo represento um dos sindicatos, a associação, mas nós precisamos ousar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que ela irá fazer no momento adequado. Ok, doutor Erval, muito obrigada pela sua presença. Adoramos a entrevista e já fica convidado aí para uma próxima. Com certeza, vamos voltar para falar sobre a Marne. Tendo que falar sobre a Marne, poderia falar sobre o sistema penitenciário, sim, sim. Inclusive, que eu acho que o governo tem que se preocupar muito. Eu vejo como um retrocesso muito grande esses últimos passos que tem acontecido. O novo secretário? Não só eu. Olha, não é nem questão do novo secretário, é o sistema como um todo que estava muito bem montado, muito bem articulado. Eu tenho dito isso. Era um ponto positivo do governo anterior, que no primeiro momento foi mantido. Eu mesmo parabenizei a governadora pela manutenção do secretário Luiz Mauro. Depois foi se parcelando, manteve o adjunto, agora não manteve mais. Isso nos preocupa. Inclusive, os nossos associados que conhecem com mais detalhe o tema estão à disposição
comentário do Gazeta Notícias, como, por exemplo, o doutor Henrique Baltazar, ou outros temas como a audiência de custódia. Eu quero estar ao lado da imprensa para demonstrar à população que o judiciário faz muito mais além do que as meras decisões judiciais. Ok, doutor Eval, muito obrigada pela sua presença. E nós terminamos por aqui, mas amanhã tem mais às 13h30 aqui na TV Gazeta. Aguardo você. Até lá.